Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua graça nos alcançou. Obrigado, Pai amado, porque pela tua graça hoje somos regenerados, Pai. Obrigado, Senhor, porque não precisamos, Pai, fazer mais sacrifícios para chegar a Ti. Porque o sacrifício, meu Deus, já foi feito através do teu Filho amado, Jesus Cristo, que foi maltratado naquela cruz, meu Deus, teve suas mãos furadas, seus pés furados, meu Deus. Passou aquela vergonha por nós, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque através desse sacrifício, hoje somos regenerados, Pai amado. Hoje temos acesso a Ti, Pai amado. Podemos Te procurar, seja a hora que for, que Tu está disposto a nos ouvir. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, que se renova todos os dias, Pai. Obrigado porque sem a Tua misericórdia já não estaríamos aqui, Pai. Obrigado porque é a Tua misericórdia que nos sustenta. É a Tua misericórdia, Senhor, que nos guarda, Pai. Obrigado, Senhor, por nos sustentar até aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por nos perdoar, Pai. Porque nós somos tão pecadores, tão injustos, meu Deus. Tão falhos, Pai amado. Muitas vezes, Senhor, te trocamos, meu Deus, por coisas insignificantes, Pai amado. Nos perdoe, Pai. Perdoe nossos pecados. Perdoa nossas negligências, meu Deus. Perdoa nossas traições, Senhor. Porque todos os dias te traímos com coisas banais, meu Deus. Nos perdoe, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua justiça, Pai. E obrigado pela tua palavra, que temos acesso a ti, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz, é transformadora, Senhor. Através da tua palavra somos transformados, Pai. Quando estávamos já condenados, o Senhor nos resgatou, Pai amado. Nos escolheu antes da fundação do mundo, Pai amado. O Senhor nos escolheu, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. Te agradecemos e te oramos. Em nome de Jesus, amém. Nosso devocional em Spurgeon, a palavra é referente a Atos, capítulo 14, versículo 22. Vamos ver o que diz. Atos 14, 22. Atos 14, 22. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Amém. Vamos ver a mensagem de Spurgeon, a mensagem que ele nos traz. Diz assim: o povo de Deus tem suas provações. Nunca foi planejado pelo Senhor, quando escolheu seu povo, que deveriam ser isentos de dificuldades. Foram escolhidos na fornalha da aflição.
não foram escolhidos para a paz e a alegria terrenas. Nunca lhe foi permitido libertação da doença. Aliás, nunca lhe foi prometido libertação da doença e das dores da mortalidade. Mas quando o seu Senhor elaborou a carta de privilégios, incluiu punições entre as coisas que deverão inevitavelmente herdar. Provações são parte da nossa porção. Nos foram predestinadas no último legado de Cristo. Assim, tão certo como as estrelas são formadas por sua mão e suas órbitas são determinadas por ele. Nossas provações são certamente destinadas a nós. Ele ordenou o tempo e o lugar delas, também a intensidade e efeitos que deverão ter sobre nós. Homens bons nunca devem esperar fugir dos problemas, mas se o fizerem, ficarão desapontados, pois nenhum de seus predecessores viveu sem eles. Observe a paciência de Jó. Lembre-se de Abraão, pois ele teve suas provações, e por colocar sua fé diante delas, se tornou o pai da fé. Note bem as biografias de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, e descobrirá que nenhum daqueles de quem Deus fez vasos de misericórdia foi desviado do fogo da aflição. Foi ordenado desde a antiguidade que a cruz dos problemas fosse gravada em cada vaso de misericórdia, assim como a marca real é colocada para distinguir os vasos de honra do rei. Porém, embora a tribulação esteja no caminho dos filhos de Deus, eles têm o conforto de saber que seu mestre a atravessou antes deles. Tem a sua presença e compaixão para os animar, sua graça para apoiá-los e seu exemplo para ensinar como devem suportá-la. Ao alcançarem o reino, as muitas tribulações pelas quais tiveram que passar para entrar ali serão mais do que compensadoras. Amém. Vamos para a nossa leitura diária em 1 Crônicas, capítulo 11. 1 Crônicas, capítulo 11. Davi, rei de Israel e de Judá. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha. E o Senhor, seu Deus, prometeu que você seria o protetor e o chefe do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles.
Eles o ungiram e ele se tornou o rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época, a cidade se chamava Jebus, e os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião. E ela passou a se chamar Cidade de Davi. Davi disse: o primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército. Joabe, cuja mãe era Zeruia, dirigiu o ataque e se tornou o comandante. Assim, Davi ficou morando na fortaleza e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia aterrado no lado leste do Monte Sião. E Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Os soldados famosos de Davi. Esta é a lista dos famosos soldados de Davi. Junto com o resto do povo de Israel, estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Aquimone. Jazobeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinha Eleazar, filho de Dodo, do grupo de famílias de Aoi. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Pas-damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então, Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto que um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrou na fortaleza. Então ele suspirou e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco da água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os três passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, a derramou como oferta a Deus e disse:
Ó Deus, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que fizeram os famosos 3. Abissai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai foi o famoso dos 30 e se tornou o seu líder. Mas ele não foi tão famoso quanto os 3. Benaias, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaias desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande, de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaias atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaias, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os 3. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes: Azael, irmão de Joabe; Elanã, filho de Dodo, da cidade de Belém; Samote, da cidade de Arode; Eres, da cidade de Pelete; Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa; Abiezer, da cidade de Anatote; Sibecai, da cidade de Uza; Ilai, da cidade de Auí; Eled, filho de Baaná, e Maarai, os 2 da cidade de Netofa; Itai, filho de Ribai, da cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim; Benaias, da cidade de Piratom; Urai, dos vales de Gaás; Abiel, da cidade de Arba; Asmavete, da cidade de Baarum; Eliaba, da cidade de Saalbom; Azem, da cidade de Gizom; Jonatas, filho de Sage, e Aião, filho de Issacar, da cidade de Ará; Elifal, filho de Ur; Éfer, da cidade de Mequerá; Aías, da cidade de Pelom; Esro, da cidade de Carmelo; Naarai, filho de Esbai, filho de Esbai; Joel, irmão de Natã; Mibá, filho de Agri; Zeleque, do país de Amon; Naarai, da cidade de Beerote, que era quem carregava as armas de Joabe.
Ira e Jarebe, da cidade de Jati, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisá, um dos principais membros da tribo de Ruben, que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados. Anã, filho de Maacá, Josafá, da cidade de Mitã, Uzias, da cidade de Asterá, Sama e Jeiel, filhos de Otão, da cidade de Aroé, Gediael e Joá, filhos de Sinri, da cidade de Tis, Eliel, da cidade de Maavá, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaã, Itma, do país de Moabe, Eliel, Obed e Jaaziel, da cidade de Zoba. É isso, gente. Capítulo 11 de 1 Crônicas. Que Deus os abençoe.